Continuando aqui um vídeo, tá? É sobre a palavra. A semente que caiu em terreno pedregoso, e é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. E na verdade o meu sobrinho está falando a verdade. É a escravidão da paixão do futebol, porque eu já fui escravo, eu posso contar o testemunho. Deixa eu contar um testemunho nesse vídeo pequeno. Eu não ia nem contar um testemunho, mas eu estou falando sobre a pedra, sobre a tentação. Veja, a minha alegria todinha que eu estava nos caminhos de Deus, ela esfriou. Ela esfriou, porque eu não estou com aquele fogo do Espírito Santo que eu tinha antes. Eu não estou com aquela empolgação todinha que eu estava no começo. Porque ela enfria, irmão. Ela enfria por causa da tentação, por causa da perseguição, por causa da tribulação. Entendeu? Porque o Flamengo vem jogar aí. E aí? E agora? Olha como o sobrinho está dizendo aqui agora. Que o Flamengo vem jogar aqui. Mas como está lá em Lucas, né? Como está lá em Lucas capítulo 15 sobre o filho pródigo, eu já vou orar para que o Senhor possa curar e libertar os filhos e as filhas dele desse mundo. Ou seja, de todo o pecado. E como está em João capítulo 15, falando sobre a videira, que o Senhor vai tirar esse galho. Então, Deus ele me tirou os galhos secos, né? Os galhos secos que atrapalham a gente. Mas não quer dizer que é uma tentação para você, na verdade, né? Venha a tentação, a perseguição. Quando eu entrei nos caminhos de Deus, veio muita tentação para mim. Na verdade, eu até caí em algumas delas. Caí na tentação da masturbação. Eu já caí na masturbação. Né? Estou contando esse testemunho pequeno. Já caí na masturbação, meu querido. Já caí na discussão, de discutir às vezes com alguém. Já caí também nessa tentação. Em várias tentações já caí. Já caí na tentação de, na verdade, né? Do pecado da gula, com certeza. Em outras tentações que é tanto. É? E isso é pedra. Essas são as pedras. O que é a pedra? Jogo de futebol é pedra, Cícero? Claro que é pedra. Claro que é pedra. Tem outra coisa que é pedra, irmão. Você tem que renunciar logo, matar o mal pela raiz. Se você ficar ali, você pode voltar atrás. Se você deixar a cachaça, deixar o cigarro, deixar o pecado, e você ainda ficar com vontade do pecado, desejo, como diz Paulo, você tem que matar o homem velho para nascer o homem novo. Esse homem novo, ele não vai nascer se você não matar esse homem velho que está dentro de você. Então veja, querido, é as pedras. Aquela pessoa que caiu nas pedras. As pedras é o quê? É a tentação, perseguição e tribulação. Futebol é tentação. Para quem deixou, né? É por isso que tem muitos irmãos e muitas irmãs, né? Tem muitos irmãos e muitas irmãs que adoraram a Deus, adoraram a Cristo, mas ainda estão apegados com as coisas do mundo. E graças a Deus o Senhor tirou de vez o futebol da minha vida, porque de vez em quando havia tentação. Eu caí em tentação no futebol? Tá, eu caí na Copa do Mundo. Tá, eu estava até aqui, o Espírito Santo me podou agora. Eu caí na tentação. Eu assisti a Copa do Mundo aqui em 2014. Aí veio a tentação, veio as Olimpíadas. Eu digo, já que eu assisti a Copa do Mundo, eu vou assistir as Olimpíadas. Aí sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Eu levei 7-1. 7-1 levei. O Brasil levou 7-1. Quase chorava. Repare só. Repare só que o tentador, ele já estava querendo que eu me escravizasse de novo no futebol. Porque eu ia até chorar. Chorar, irmão. Peraí, calma. Chorar. Porque você se entrega tanto, irmão, de corpo e alma, que você chora. Quantas vezes eu não chorava? Aí veio no coração, de raiva, eu chorava de raiva, chorava de alegria, chorava de tristeza, quando meu time perdia. Quando eu apostava uma aposta, porque eu apostava jogo, eu apostava, e quando perdia eu chorava. Então tudo isso é tentação. Tudo isso é motivo de você abandonar. Tudo isso é pedra, ou melhor dizendo, tudo isso é pedra de tropeço no seu caminho.
Não quer dizer que isso não é pedra, isso é pedra também, né? Isso é pedra também. E outras pedras, né? Também são pedras. E diz a palavra de Deus, né? Aqui, falando sobre a semente. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ela fica sem dar fruto. É o versículo 7, né? É o versículo 7. E o versículo 22. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra e ela fica sem dar fruto. De vez em quando vem uma preocupação, a gente fica preocupado com a guerra, preocupado com seca, preocupado com falta de água, preocupado com a chuva, preocupado com a violência, preocupado com a corrupção, preocupado com o mosquito da dengue, preocupado com chikungunya, preocupado, né, irmão? Vai dizendo aí, é muita preocupação, preocupado com as dívidas, preocupado com o desemprego, preocupado com tanta coisa ruim que acontece no mundo. E a gente fica preocupado com essas coisas. É muita coisa demais, a gente fica com tanta preocupação e o nosso coração fica cheio de tanta preocupação que a gente não enxerga Deus por causa da preocupação. Eita, meu Deus do céu, como o Senhor é lindo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, para você que anda preocupado. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza, né, sufoca a palavra e ela fica sem dar fruto. O que está sufocando a palavra? É a preocupação. Meu Deus do céu, eu era tão preocupado e às vezes eu ainda fico preocupado ainda. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tire essas preocupações da nossa vida, irmão. Fica preocupado. Não dá. Às vezes a gente se preocupa com as pessoas que estão ganhando dinheiro, tá rica, milionária, e tá lá o cristão, a cristã, se preocupado com os ricos. Jesus diz assim: não se preocupe com as riquezas, não se preocupe com aqueles que querem ficar ricos, não se preocupe com os poderosos dessa terra, não se preocupe com eles. E nós ficamos preocupados, queridos, queridas. O cristão e a cristã não podem ficar preocupados com os poderosos, com os ricos. Não! Deixa eles viver, eles são os dominadores do mundo. Quem domina esse mundo é os ricos, o pobre nunca vai ter vez nesse lugar. Porque existem 4 pessoas que é oposta às outras 4, que é presta atenção. Os ricos, né? Os ricos, que é o anticristo, porque a maioria dos anticristos são ricos. Essas pessoas são ricas. A maioria delas são ricas. A maioria do anticristo é rica. Que nega o pai e nega o filho. Olha quem são as pessoas ricas dessa terra. Preste atenção para você compreender. Olha quem são as pessoas ricas dessa terra. O anticristo, que é os poderosos que governam esse mundo. Né? Eles são os governadores desse mundo, é o anticristo. Ele nega o pai, nega o filho, é eles que governam o mundo. Aí vem o falso profeta, que faz parte do anticristo, que é o falso profeta. Eles também são ricos. Veja quem é que são ricos: o anticristo, o falso profeta, o falso pastor, que também é rico também. Eles têm muito dinheiro. E tem o falso Cristo, que também é rico. Olha quem são as pessoas ricas dessa terra. São os dominadores do mundo. E nós se preocupa tanto com essas pessoas, meu Deus. A gente não pode se preocupar com essas pessoas ricas que dominam o mundo. O cristão e a cristã não podem se preocupar com essas pessoas. Essas pessoas são dominadoras do mundo.
É elas que governam o mundo. Elas que estão governando o mundo e elas que vão governar o mundo. O pobre nunca vai governar o mundo. O pobre, o estrangeiro, o órfão, a viúva, são 4 pessoas desprezadas. Ó, o pobre é desprezado, o órfão é desprezado, a viúva é desprezado e o estrangeiro é desprezado. Por quê? Desprezado pelo anticristo, desprezado pelo falso pastor, desprezado pelo falso profeta e desprezado pelo falso Cristo. São os dominadores. E eu não posso me preocupar, porque senão eu estou na terceira semente. A terceira semente é essa preocupação, que a igreja não pode se preocupar. E a quarta semente está no versículo 23 e está no versículo 8, né? A quarta semente. A quarta semente que caiu em terra boas é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz frutos, um dá 100, outro 60 e outro 30 por 1. E eu quero terminar esse vídeo agradecendo ao Pai, agradecendo ao Filho pela quarta semente. Quem é a quarta semente? A quarta semente é aquela que divide o pão com o próximo. Essa é a quarta semente. Veja, querido, a quarta semente qual é? É aquela que divide. Aquela que divide o pão com o próximo. É a quarta semente. É aquela que, na verdade, deixou tudo. Mateus capítulo 19, está lá escrito, né? Lê lá. Mateus capítulo 19. Eu quero agradecer ao Pai, eu quero agradecer ao Filho por essa meditação. Foi uma meditação longa, né? Meditação longa mesmo essa meditação. Mas é uma meditação que ela está preenchendo a minha alma. Eu não posso me preocupar com a riqueza. Eu não estou preocupado agora com dinheiro. Eu não quero saber de dinheiro, irmão. Porque quando eu estava dentro daquele banheiro, aqui mesmo nessa casa onde eu estou, aqui mesmo, quando eu estava ali naquele banheiro ali, e eu olhei para aquele espelho, eu disse para Deus, eu digo, Senhor, se o Senhor me tirar desse banheiro aqui, se o Senhor me tirar desse lugar aqui, o Senhor pode me usar para o seu evangelho, pode me usar. O Senhor pode me usar para o evangelho. Olha, irmão, Deus me tirou do banheiro. O que era que eu fazia dentro do banheiro? O banheiro e o quarto é 2 lugares perigosos. É 2 lugares secretos, 2 lugares para um ambiente secreto. Graças a Deus tem de ter o banheiro, tem de ter o quarto. Dentro de uma casa tem de ter o banheiro e o quarto, né? Que é um lugar secreto. Mas é um lugar, querido, que é muito perigoso. É o quarto e o banheiro. Quantos irmãos e quantas irmãs não tem preso num quarto e no banheiro? Que o demônio prendeu. Eu vou até orar por eles. Pai Santo, nesse momento, visita os seus filhos e as suas filhas que estão presos no pecado. Estão presos ali na primeira semente, na segunda semente, na terceira semente. E naquele dia eu disse, Senhor, eu não quero nada, eu só quero a minha vida de volta, me tire desse lugar. E o Senhor me tirou, irmão. Até hoje eu sou uma pessoa livre, porque quem me prende é o pecado. Por que você não vê, às vezes, eu pregando? Por causa do pecado. Às vezes é a tentação, a perseguição, a tribulação, tudo isso me atrapalha. Eu vou dizer que eu sou fraco. A tentação, perseguição, tribulação, o demônio sabe disso. Porque a minha briga não é contra o homem, não é contra a carne, é contra o demônio, Satanás e contra os meus desejos. É 2 pessoas que me atrapalham. E a maior delas é o meu pecado. Porque o demônio, ele é muito mais perigoso do que qualquer homem. Porque a nossa luta é contra Satanás, contra o demônio e contra o diabo. Que é uma coisa invisível. E ele está onde? Aonde é que ele está? 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Aonde é que o demônio está? 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. E aonde é que o pecado está? No nosso pensamento. Né? Quem é que mata o homem? Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 23. Veja, a nossa luta. Gálatas, capítulo 5. A maior luta é um pecado. Quando você não vê o Cícero pregando, né? Ou ele está doente, ou ele está reservado, ou ele está pecando. É 3 coisas. Ou ele está doente, ou ele está reservado, ou ele está pecando. Essas 3 coisas atrapalham a gente. Doença, pecado e reserva. A reserva não atrapalha não, viu?